Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, o seu programa diário, quando dá para ser diário, da leitura expositiva da Palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos ter uma leitura um pouquinho diferente, que eu vou trazer hoje um tema que está na Palavra de Deus, que eu gostaria de ter falado com vocês, a todos os cristãos, a todos os irmãos. Então fique aí, se você quer ter um conhecimento extra, um conhecimento além do conteúdo que eu já tenho trazido aqui. Hoje eu vou trazer como tema a família vitoriosa. Então, se você quer entender e compreender como você ter uma família vitoriosa, mesmo vivendo dentro da igreja e vendo a tragédia que está cometido a nossas igrejas e aos irmãos que vivem dentro das igrejas, mas que não há mudança nenhuma de vida na sua própria família ou na sua própria vida, e não sabe o que fazer, e não escuta e não ouve nas pregações dos seus pastores como é possível a mudança e a transformação da vida da sua família e a sua família se tornar uma família vitoriosa diante de todos os problemas, diante de toda a violência, diante de tudo isso que o mundo tem empurrado para dentro da igreja e feito com que as famílias, mesmo dentro das igrejas, sejam famílias derrotadas. Seus filhos destruídos nas drogas, na promiscuidade sexual e vivendo uma vida libertina. Então, como ter uma família vitoriosa nesses dias? Eu vou trazer aqui um estudo e um conhecimento bíblico dentro da própria Palavra de Deus e explicando a respeito do próprio Deus, princípios da Bíblia, ensinamentos que é fundamentados na Palavra de Deus e no entendimento do estudo sobre Deus, como ter verdadeiramente uma família vitoriosa diante de Deus. Não falo porque eu estudei a Bíblia ou estudei teologia e eu vou falar de temas o qual eu não vivi. Eu não vou falar aqui de coisa que eu ouvi dos outros, o que eu vi na vida dos outros. Eu vou falar do que eu vivi na minha vida e ainda vivo e persisto na caminhada. Apesar de não ser fácil, apesar de ser uma luta diária, apesar de ser uma batalha. Como Paulo diz, não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra os poderes dominadores das trevas. Os poderes na altura, porque Satanás está a rodear a terra por cima e passear sobre ela, tomando conta do seu reino, que é o mundo. Porque Jesus diz, o mundo jaz no maligno. O reino de Deus, a nossa morada, não é aqui neste mundo. Estamos apenas de passagem para cumprir uma missão, uma mordomia. Estamos na mordomia da igreja, na mordomia da graça, onde Deus oferece o perdão livremente de graça. Dá de graça, não foi de graça, mas Ele concede de graça a todo que crê e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o programa hoje eu vou falar exatamente desse ponto, onde nós vamos estar analisando os atributos de Deus comunicáveis, e os atributos de Deus comunicáveis são atributos que nós herdamos lá no livro de Gênesis, quando Deus criou, Gênesis 2, Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus criou o homem e mulher, os criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus passou atributos ao homem, atributos dele, de Deus. Os atributos comunicáveis, assim se chama. O caráter de Deus na vida do homem de Deus são atributos comunicáveis de Deus. Só que existem atributos incomunicáveis que Deus não comunicou ainda ao homem, mas que
alguns atributos vai passar a fazer parte da vida do homem, a todo aquele que crê. Que um desses atributos que eu considero é: o homem passará a ser um ser eterno. Nunca mais ele morrerá. Aqueles que crê e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador terá a vida eterna. Então isso é um atributo que receberemos a partir da imagem do Filho de Deus, a partir de Cristo Jesus. Então eu vou falar sobre os atributos. Tá? Eu vou me concentrar nos atributos comunicáveis, que é aquilo que norteia, é aquilo que dá a base, a estrutura para que uma família seja abençoada, para uma família abençoada aqui, enquanto nós estamos vivendo e passando por um tempo, por um período aqui na Terra, porque nós somos peregrinos, estrangeiros, estamos de passagem e vamos para a nossa morada eterna. Mas enquanto estamos nesse tabernáculo, estamos nessa vida, estamos nessa carne, nós passamos por provações e tentações, por lutas e batalhas. Aí é onde os atributos comunicáveis de Deus devem operar na minha e na sua vida. Então nós vamos entender. E vou trazer para você um panorama básico, não vou falar profundamente, vou trazer apenas em quadros mentais. Eu vou colocar quadros mentais aqui e vou explicando item por item, dando um panorama geral do assunto, porque ele é muito extenso, não vou conseguir falar nesse vídeo, mas eu quero colocar para você, diante de você, que existe na Bíblia, na Palavra de Deus, uma forma de você fazer com que a sua família prospere no reino de Deus, no reino de Jesus, no reino de Deus para a nossa vida, não no reino de Israel, porque Israel vai ter o seu reino aqui na terra estabelecido na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Yahushua HaMashiach virá e estabelecerá o reino de justiça por 1000 anos. Não é sobre esse reino. O reino que eu falo é a oportunidade de já desfrutarmos das bênçãos do reino de Deus já na nossa vida, enquanto estamos aqui nessa caminhada, passando um tempo aqui nessa terra, e depois seremos promovidos definitivamente para esse reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na morada eterna junto com Ele. Então, fique aí, não saia daí, nós vamos orar e vamos dar início a essa jornada maravilhosa do conhecimento de como eu devo estabelecer a minha família no caráter de Deus comunicável, que Deus comunicou seus atributos, que é o caráter de Deus, para nós, e temos que viver nele. Porque esse caráter de Deus foi perdido lá no Jardim do Éden na queda, e o homem morreu, e ele morreu para tudo, se tornou um ser apenas de carne, de pensamento, que cria todo um mundo a partir do seu contato e do seu relacionamento com o mundo sem Deus. O homem criou toda essa violência que nós estamos vendo aí, todo esse tipo de tragédia que estamos vendo aí até no Rio de Janeiro. Toda essa tragédia é ocasionada porque o homem se afastou do jardim de Deus, largou Deus e passou a viver segundo o seu caráter, segundo a sua filosofia, sua ortodoxia, criou a sua própria religião, criou o seu próprio Deus, e assim se tornou um ser violento que quer fazer tudo através da força, através da violência. Mas os atributos comunicáveis de Deus, o caráter de Deus em nós, nos levam a uma vida de paz e justiça e piedosa, e de luta e de confronto contra o mundo e o caráter do mundo, lutando contra tudo isso para que tenhamos uma família abençoada. Se a sua família for estruturada em cima do que eu vou colocar aqui, do que eu vou trazer aqui para você, você terá uma família vitoriosa. Sua família será vitoriosa. Mas se você se negar a seguir o que está aqui diante de nós, o que eu vou apresentar para você, e você não estruturar a sua família, mesmo dentro da igreja, você terá uma família totalmente destruída e não haverá vitória na sua família. Então vamos orar para que eu dê o início aqui
Eu vou trazer um panorama aqui geral desse entendimento como é a família feliz. Família feliz não, família vitoriosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Senhor Deus, abençoa, Senhor, este programa agora. Programa Palavra Viva. Abençoa, Senhor, essa leitura sobre o caráter de Deus que deve ser imprimido em nossa vida, em nossa família. Os atributos de Deus comunicáveis que faz com que tenhamos uma vida vitoriosa, uma família vitoriosa, estruturada no Senhor, a partir daquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nos ajude e me ajude, derrame o seu Santo Espírito para que eu possa falar de uma forma compreensível e as pessoas possam entender. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse programa. Abençoa, Senhor, esse programa ao vivo agora no Facebook, que as pessoas tenham interesse em aprender, entender e buscar uma família vitoriosa diante do Senhor. Aprendendo do Senhor, aprendendo a sua vontade, o seu caráter que é colocado em nós, seus atributos comunicáveis que são colocados em nós, para vivermos em família e uma família vitoriosa. Faça isso, ó Pai querido e Pai amado, para que haja transformação, para que haja um avivamento em nosso país e a nossa nação. Faça isso, Senhor, para que a sua igreja cresça para a louvor e glória do teu nome, seu nome glorioso, majestoso, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, muito obrigado que você ficou aí. Eu sou amigo de vocês todos os dias aqui, quando dá para ser todos os dias. Já faz aí desde segunda-feira que eu não consigo fazer um programa, mas hoje nós vamos aqui no canal Palavra do Avivamento no YouTube e nas outras plataformas Substack e Hubble. O vídeo do meu canal no YouTube está na descrição do vídeo aqui em cima para quem está assistindo no Facebook. Para quem vai assistir pelo Substack e pelo Hubble, está abaixo na descrição desse vídeo. Então fica aí e venha comigo nessa leitura maravilhosa, nesse entendimento que hoje eu vou trazer aqui a respeito da família abençoada por Deus. Então nós vamos, eu vou abrir aqui um painel, né, para que vocês possam estar junto comigo lendo. Preste bem atenção nesse quadro mental. Aqui é um quadro mental, tá? Aqui é um quadro mental. Você aprender os princípios básicos, né, dos atributos de Deus. Começando aqui em cima, ó, onde eu estou grifando ali, ó, não podemos imitar a Deus em sua onipotência. Então não podemos imitar a Deus na onipotência, na onisciência e eternidade. Atributos incomunicáveis. Então, esses atributos de Deus, onipotência, onisciência e eternidade, são atributos incomunicáveis, apesar que eu creio que a eternidade será atribuída a nós após a salvação e a nossa redenção em Cristo Jesus ao céu. Mas somos chamados a refletir seu caráter. Então, Deus tem um caráter. O mandamento é claro. Lá em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Aqui, ó, vou grifar aqui para vocês, ó. Imitadores de Deus, como filhos amados. Isso está lá em Efésios, né? Efésios. Lá em Efésios 5:1. Então, Paulo em Efésios fala e nos exorta e nos chama a atenção para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos de Deus, somos filhos amados. Nós não somos mais criatura. Agora, na graça, nesse tempo, na mordomia da igreja, no tempo dado pelo Senhor, o tempo da salvação, o tempo da aceitação de Deus, nós somos chamados de filhos amados e não mais outra coisa a não ser filho. A aplicação desses atributos na vida familiar deve ser feita de forma prática e intencional,
Tá vendo? De forma prática e intencional. Prática e intencional. Prática é algo diário, você vai fazer todos os dias. Intencional é com uma intenção, eu tenho um objetivo. Qual é? Dentro da prática, a minha intenção é o quê? É uma transformação de vida da minha família para que ela seja uma família o quê? Uma família vitoriosa, porque o tema aqui é família vitoriosa. Então, sendo imitadores de Deus, dos atributos comunicáveis de Deus, que é o caráter de Deus, que Ele quer e Ele trabalha, e Ele já o fez e já trabalhou em Cristo Jesus, para que possamos ter a oportunidade de termos o caráter de Deus manifesto em nossa vida. E é esse caráter que vai fazer a sua família ser vitoriosa, com a prática intencional. O princípio básico. Então vamos ver aqui um princípio básico. Vamos tratar com básico aqui. Amor e santidade. Amor e santidade. Então vamos aqui vamos entender aqui esse caráter. Todos os atributos de Deus na família devem ser motivados pelo amor e conduzido pela santidade. Santidade é o que? Ser separado. A palavra santidade significa separado. No antigo Israel, uma pessoa quando se separava para Deus, se dedicava a Deus, que nem os casos dos levitas que foram separados, para serem santos, dedicados a Deus, separados. Nós na igreja, hoje no tempo da graça, somos chamados para sermos separados do mundo. Não vivermos para o mundo, sermos separados do mundo. A palavra eclésia, que vem do grego, né? Eclésia, que é eclésia, tirado de dentro para fora. Algo que saiu de dentro, algo que estava dentro e foi tirado. É uma eclésia, uma comunidade que foi formada de algo que foi tirado e estava lá no normal, vivendo a sua vida normal, tendo uma comunidade normal. Aí surgiu uma eclésia, uma comunidade. Aí saiu de dentro, né? Saiu ali e formou um grupo, eclésia, tirado, igreja, eclésia, tirado de dentro para fora. Então, somos chamados do mundo corrupto, caído, desse mundo que você está vendo, as violências, toda a violência que é praticada, tudo isso que nós vemos aí que está acontecendo agora, neste exato momento, está acontecendo no Rio de Janeiro, não só no Rio, em todas as favelas, por todo esse Brasil, tem acontecido. A família tem sido destruída, os pais não conseguem mais viver, não conseguem mais criar sua família. Tudo na família foi destruído. A ideologia que impera neste mundo é a ideologia que está tomando conta de todo o planeta Terra e está destruindo a família, está acabando com a família. Então, por isso, a necessidade de outro princípio básico, né, aprender esses princípios básicos, para que através desses princípios você tenha uma família próspera, você tenha uma família abençoada. Todos os atributos de Deus na família devem ser motivados pelo amor. Então tem que amar. E conduzidos pelo quê? Pela santidade. Você tem que sair do mundo para fora. Se você não sair definitivamente, não abandonar o mundo, você não vai ter uma família abençoada. Então, enquanto você persistir de viver no mundo, vivendo, se ajuntando, até mesmo com os seus familiares, nas suas festas, nos seus jantares, no seu almoço, no seu churrasco, nas suas bebedeiras, você sendo um cristão e ainda convivendo com o mundo, e a sua família que não crê em Cristo, enquanto você continuar vivendo esse estilo de vida, a sua família não será abençoada e a sua família será destruída, mesmo você estando dentro da igreja. Por quê? Porque você não está santificando a sua família, você não está separando a sua família
das práticas perversas e pecadoras do mundo, para que a sua família e seus filhos não sejam contaminados. Eu tive que praticar isso na vida dos meus filhos, na família da minha esposa, né? Não na minha família, porque minha família vivia longe. Mas na família da minha esposa, eu tive que afastar meus filhos da convivência com os tios, com os avós, com os parentes, com os primos. Eu tive que fazer isso, porque eles eram, até alguns crentes, que eram crentes dentro da igreja, eu tive que afastar a convivência, um relacionamento pessoal, eu tive que afastar eles, não conviver com eles nas suas festas de meio de ano, né, de São João, de Páscoa, de final de ano, Natal, tudo isso, principalmente Natal, festa pagã, idólatra que leva a bebedeira, que no final sempre acabava em briga, soco, entre famílias mesmo. Eu retirei meus filhos e os santifiquei eles para que eles não participassem. Então, enquanto você não praticar a santidade na sua família, retirando os seus filhos da convivência dos seus parentes, você não vai entender e não vai ter os atributos de Deus dentro da sua família. Então, primeira coisa, amor, porque quem ama cuida. Quem ama de verdade é capaz de suportar as contendas, os enfrentamentos, porque eu tive que enfrentar os tios dos meus filhos falando mal de mim e maldizendo de mim, reclamando de mim, porque eu não permitia que os meus filhos estivessem nas rodas de jogos, de churrasco, de bebedeiras deles. Eu não permitia. Então, eu fui criticado. Eu fui, muitas vezes, falado mal a respeito de mim, porque eu separei os meus filhos. Por quê? Porque eu amo. Se eu amo os meus filhos, então, por amor a eles, eu suportei tudo dos parentes, né, do lado da minha esposa, e não me importei. Por quê? Porque eu amo de verdade os meus filhos, amei eles de verdade, então eu separei eles para serem crianças e adolescentes santos diante de Deus, separados do mundo, porque a minha casa é a eclésia, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não a igreja completa, mas um pedaço da igreja dentro da minha própria casa. Então, aqui já ficou claro o que é o amor. O amor é um amor sacrificial, é um amor de entrega que suporta brigas, contendas, desavenças, fofoca, falação, maledicência e tudo para que os seus filhos sejam separados. Agora vamos para o nosso quadro mental aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó, nesse quadro aqui que tá separado aqui para vocês, e vamos trabalhar aqui ponto por ponto. Nesse ponto aqui, ó, atributos de Deus. Então nós vamos ver atributos de Deus. O que significa na família os atributos de Deus? Como aplicar? Exemplos práticos. Então, como aplicar na família? Atributo de Deus, amor. Então, o primeiro atributo de Deus aqui é o que? Amor. Deus é amor. Então Deus, como Ele é um Deus que ama, então Ele colocou em nós a mesma capacidade. Nós amamos e temos a capacidade de amar intensamente. Mas às vezes no mundo o amor intenso é confundido com o pecado da idolatria. Por exemplo, um marido que, em vez de amar a esposa com o amor de Deus, e ele não tem a capacidade de amar a esposa com o amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor sacrificial, no mundo o amor de Deus foi trocado não é um amor verdadeiro, foi trocado pelo amor filéu, que é o amor de retribuição, ou o amor da autodominação, que é o amor da tirania, que é o amor que é um sentimento que não é amor, mas um sentimento de posse, de propriedade, objeto. Ele acha que as pessoas
é objeto, então isso pertence a ele. Então não é amor de verdade. Tá? O amor verdadeiro é de Deus. O mundo não conhece o amor. O mundo não sabe o que é amor. O mundo fala de amor, mas o amor do mundo é um amor de tirânio, de tirania, de posse. O amor é egoísmo, práticas egoístas, né? Práticas de sentimento de posse, de propriedade, que leva à violência para segurar aquilo que ele acha que é propriedade exclusiva sua. Então, aqui nós já temos um entendimento do amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape no grego, que é o amor sacrificial, que é o amor de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por nós. Tá? Então vamos continuar aqui, né? O amor, já expliquei o amor de Deus, o amor sacrificial. O que significa na família? O amor. O amor. O que significa o amor na família? Aqui, ó. A base de todos os relacionamentos. Só apagar aqui, ó. A base de todos os relacionamentos. Pessoal. Vou dar aqui, ó. A base de todos os relacionamentos, incondicional e sacrificial. Por quê? Porque o amor verdadeiro de Deus, ó, é o amor o quê? É o amor sacrificial. Deus mandou, mesmo nós somos pecadores e vivendo uma vida errada, Deus mandou o seu filho morrer em sacrifício no nosso lugar e pagar, né, o preço da nossa reconciliação na cruz, no nosso lugar. Então, o que significa na família esse amor? É um amor sacrificial. Então, na família tem que existir o quê? Relacionamentos baseados em sacrifícios, em suportar, entregar. Agora vamos ver como aplicar exemplos práticos. Então, como aplicar isso na família? O cônjuge, né? O cônjuge se doa buscando o bem do outro antes do seu. Então, o marido e a esposa se doa com base no amor de Deus, o amor de entrega, que não espera nada em troca, que não espera receber retribuição. Não espera receber retribuição. É um amor verdadeiro. E isso eu tenho visto na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. Ainda estamos lutando um pouquinho com algumas noras para ver se elas conseguem atingir esse amor sacrificial, que é o amor de Deus, o amor verdadeiro, tá? Mas estamos progredindo cada vez mais nesse relacionamento dentro da minha família, porque eu estou firmando isso e praticando e vivendo isso e ensinando isso na minha família. Então estamos indo adiante. Então o cônjuge, né, o esposo, a esposa se doa, buscando o bem do outro, sempre o bem, não a maldade que nós temos visto aí nas TV, nos programas, né, nos noticiários, aonde o marido tem uma sensação de posse, ele acha que ele é dono da mulher e por algum motivo de desavença, de contenda, ele vai lá e destrói a vida da sua própria esposa e assim destrói a sua família. Quer dizer, essa família não conhece o amor de Deus e não tem os atributos comunicáveis de Deus, que é o amor verdadeiro. Então, buscando o bem do outro. Isso está lá em Efésios 5, 25. Né? Em Efésios 5, 25, Paulo deixa bem claro: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Então, como Cristo amou a igreja, o marido tem que amar a sua esposa e entregar a sua vida em favor da sua esposa, sem esperar retribuição nenhuma, sem esperar nada em troca dela. Você não tem que esperar, o marido ou a esposa não tem que esperar nada em troca para que ele ame a sua esposa.
Por quê? Porque o papel do marido é o papel do caráter de Deus que foi demonstrado em Cristo Jesus. Então Deus mostrou o seu caráter para nós através do grande amor de Cristo morrendo por nós, para que agora nós também pratiquemos e vivamos esse caráter dentro da nossa família, para que a nossa família venha a ser uma família vitoriosa. Aí continuando aqui, ó. Os pais amam seus filhos com paciência, mesmo quando falham. Então, mesmo quando eles erram, mesmo quando os filhos erram, nós devemos continuar amando, sem esperar um bom comportamento deles em troca, sem esperar o amor deles, sem esperar o favor deles em troca. Assim nós devemos também amar nossos filhos e ter amor, paciência em lidar e tratar. Então esse é o princípio do amor de Deus. Agora vamos ver a santidade. Atributos de Deus. O amor, o primeiro aqui. Agora aqui o segundo. Santidade de Deus. Santidade. Deus é separado do mal. Então, assim como eu já expliquei que a palavra santidade vem do sentido de separado, você está separado do mundo. Deus é separado do mal. Em Deus não existe mal nenhum. Tudo aquilo que significa ser mal, ou trevas, dark, né? Trevas, escuridão, Deus está separado disso. Desde a criação, Deus se mostra que Ele é um Deus de luz, que Ele é um Deus separado das coisas que é o mal no mundo. E desde o início, Deus deixa isso e demonstra isso claro, já na criação, de que Deus separa aquilo que é mal, aquilo que é ruim, Ele separa do bem. Por quê? Porque o princípio de Deus é que Deus não habita no meio do mal e não há mal nenhum em Deus. Não há maldade nenhuma, não há escuridão, não há trevas em Deus. A gente pode ver isso lá no primeiro livro da Gênesis, no começo da criação, né? No capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler aqui na nossa Bíblia NVT, né? Que é a Bíblia da leitura do programa Palavra Viva. No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e escuridão cobria as profundezas, as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus criou primeiro as profundezas, que são o oceano cósmico, onde há água em todo lugar, em todo o universo cheio d'água, águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E não havia luz, havia escuridão. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão, ou trevas. Chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. Então quer dizer, tudo aquilo que significa escuridão, Deus está separando. Deus separa, Deus cria momento para separar as coisas. Por quê? Porque Deus é separado do mal. E já desde o início Deus demonstra que Ele não gosta de escuridão, trevas. Que lá em Gênesis, essa escuridão significa ausência de Deus na sua própria criação. A ausência de uma criação especial. Só havia muita água e a matéria seca dentro desse oceano cósmico. E não havia mais nada. E havia escuridão, não havia luz. Então Deus criou a luz para fazer criação. Luz. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, para Deus começar a criar o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, Ele nos criou com a demonstração daquilo que Ele é. Pai, Filho e Espírito Santo. Que para existir vida especial na criação de Deus, precisa de 3 elementos. Energia, né? O que é a luz, a matéria que é a terra e água. Então, Deus separando aí a sua criação, colocando ela em luz. Onde havia trevas, Deus trouxe luz.
O que significa na família santidade, separação. Pureza moral, eu tenho que ter uma pureza, a família tem que ser moralmente uma família limpa de toda imoralidade sexual, rejeição ao pecado e busca por uma conduta irrepreensível. Ser irrepreensível, não ter do que ser acusado. A sua família e a sua conduta, principalmente a sua conduta de cristão, dentro da sua família, tem que ser pureza moral, rejeição ao pecado e busca por uma conduta irrepreensível. Não ter nada do que ser falado, não ter nada do que ser acusado. Aqui no nosso princípio, o princípio básico, amor e santidade. O que significa na família, então, santidade, pureza moral, rejeição ao pecado. Agora vamos como aplicar, exemplos práticos de como aplicar isso na família. Aqui, ó. Definir padrões morais elevados na casa. Linguagem. Definir padrões morais elevados na casa. Então, uma das coisas que você tem que fazer é definir um padrão moral elevado. Isso eu sempre coloquei dentro da minha família. Não aceito imoralidade, conversa obscena, práticas sexuais imorais. Nada disso eu permiti dentro da minha família. Pode ser que alguém tenha cometido, mas não foi dentro da minha casa e não foi debaixo da minha anuência e debaixo da minha permissão. Tá? Foi fora da minha casa e não debaixo da minha permissão, e eu condeno e rejeito veemente qualquer tipo de prática dessa dentro da minha família. Eu condeno e não aceito, e eu luto contra, e eu fico contra, e eu rejeito. Se a pessoa não se arrepender e não mudar a conduta dela disso na prática, dentro da minha família, essa pessoa não vai mais fazer parte do meu convívio até que ela mude suas práticas e a sua conduta. Não vai mais fazer parte do meu convívio. Não vou conviver com ela. Isso não significa que eu não amo. Isso não significa que se precisar eu vou ajudar. Porque Jesus disse que nós devemos ajudar e amar até mesmo nossos inimigos. Imagina os da nossa casa. Mas eu vou mostrar a minha insatisfação e a minha rejeição e não estar mais convivendo. Pode ser meu filho, pode ser quem for, pode ser minha esposa, pode ser quem for. Tá? Então, definir padrão elevado. Então, dentro da minha família eu tenho um padrão elevado. Tá? Linguagens. Nunca permiti que meus filhos andassem com palavrão e qualquer tipo de linguagem obscena. Entretenimento. Mudar o tipo de entretenimento. Não ter entretenimento que leve as pessoas a ter práticas de vida errada. Amizades. Cortar amizades pela raiz. Não permitir que meus filhos vivam com amizade com os mundos. Os pais lideram pelo exemplo, confessando os próprios erros. Então o pai deve ter exemplo claro dentro da família, confessando os próprios erros. Quando errar, se arrepender e pedir perdão imediatamente dos seus erros. Ser transparente, mostrar a transparência do erro e do pecado. Confessar os pecados. O atributo de santidade, pureza moral, rejeição ao pecado e por uma conduta. Por causa do amor, o cônjuge, o marido e a mulher, eles devem ter atitude, e isso não é fácil, isso é difícil, esse tipo de atitude que a esposa e o marido, dentro do atributo de santidade, algo que muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, isso não é ensinado, isso não é incentivado, é que quando um dos pais erra e os filhos vê o erro, o pai e a mãe devem chamar os seus filhos, confessar o seu pecado, deixar claro que pecou e errou, e se arrepender, orar junto com seus filhos em arrependimento e mudar sua conduta.
e trabalhar no sentido demonstrando para os filhos que houve um erro do pai que deveria, o pai ou a mãe, que deveria ter uma conduta moral santa, como Deus é santo, e ele pede para que sejamos santos, e que apesar do erro, a pessoa está trabalhando no conserto do erro e deixar isso bem claro para os filhos dentro da família, para que a sua família aprenda a ser uma família vitoriosa. Mesmo quando eu erro, os pais erram ou os filhos erram, há um conserto, porque há oportunidade do conserto. Pode ter a oportunidade do conserto, porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. Então não há pecado que não possa ser consertado. Mas isso tem que ser feito. E isso hoje dentro das igrejas não é mais ensinado. Isso não é incentivado. Isso não é praticado. Os pastores não pastoreiam mais em casa. Eles simplesmente dão as suas pregações exegéticas no púlpito e não vão verificar com cada família como que a prática diária está sendo feito na família. Como os pais estão praticando isso de fato e de verdade. Não há uma verificação, porque isso saiu de dentro das igrejas. Os pastores não querem mais se envolver nos problemas pessoais do cônjuge, do pai, da mãe, da família. Eles não querem mais. Eles acham que isso aí é simplesmente o papel que o Espírito Santo tem que fazer virtualmente na família e que não é mais papel do pastor estar verificando na prática se os pais estão vivendo essa prática e ajudar os pais, porque isso é amor. Porque um pastor que ama cuida da sua ovelha, porque a imagem do pastor é tirada do pastoreio de ovelhas, e ovelhas precisam de cuidados, porque ovelhas são burrinhas, elas não conseguem cuidar de si próprias. Se uma ovelha vai por um caminho e cai no buraco, todas vão caindo no buraco. Se as ovelhas não são ensinadas pelo pastor, elas vão estar cometendo o erro o tempo todo. Então precisa de o pastor cuidar pessoalmente e sarar das feridas e ensinar elas a cuidarem de si próprias diante do perigo. Mas isso hoje já não existe dentro das igrejas. Cada membro da igreja está entregue a si mesmo. E muitas vezes, irmãos novos na fé precisam serem discipulados, pastoreados a compreender e entender como lutar contra os pecados, as feridas e as mazelas que nós, ao sair do mundo, vamos para dentro da igreja cheio de todo tipo de maldade e de erro. E assim nós não temos uma vida santa. Tá? Então, esse é a primeira parte desse entendimento. O princípio básico, amor e santidade. Eu vou encerrar aqui hoje, por aqui, porque já deu 47 minutos. Então eu vou encerrar e vou deixar a segunda parte para outro dia. Não sei se amanhã vai dar, ou se no sábado ou no domingo. Então eu vou deixar para outro dia a continuação, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou encerrar aqui agora. Nós vamos orar e vamos encerrar. E vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? Então, desde já quero agradecer a você que ficou aí. Deixa o like, o joinha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Mas vamos orar antes. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada um que ficou aí. Que esse vídeo, Senhor, seja levado a várias pessoas por todo esse Brasil, por toda essa nação. E que eles continuem a assistir essa série dos atributos de Deus na vida da família. Começando hoje, não sei quando encerraremos, mas o Senhor o sabe. Então faça com que as pessoas, Senhor, tenham interesse em ficar em assistindo essa sequência. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que esteve aqui assistindo e acompanhando ao vivo pelo Facebook e aqueles que vão assistir pelo Substack e pelo Rumble. Abençoa, Senhor, e não deixe, Senhor,
nada venha faltar na vida das pessoas. Abençoe o nosso país, a nossa nação nesse dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Então assim, muito obrigado por cada um de vocês que ficou aí até agora. Se inscreva no canal, deixa o joinha, o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. E para você que vai ficar aí no YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui para que você comece a fazer a leitura expositiva da palavra de Deus, para que você entenda completamente a santidade e os atributos de Deus. Você só vai compreender isso se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então comece hoje mesmo uma leitura maravilhosa da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Vou deixar 3 playlists aqui, você se inscreve, você clica numa dessas playlists e começa a ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.